Bem-vindos ao Jardim da Luz. Hoje a espiritualidade trouxe 3 recados sobre 3 pessoas que são muito importantes na sua vida. 3 pessoas que são conexões de alma, pessoas da sua família de alma com quem as coisas estão um pouquinho tensas e complicadas. Então, primeiro vem uma descrição, aí você vai reconhecer a pessoa, e depois o recado sobre o ser de luz. Veja aí a sua intuição, a sua curiosidade, quantas pilhas, qual pilha pede para você ver. Te convido a assistir o vídeo todo. O tempo está sempre marcado lá embaixo. E aí, gente, a leitura é coletiva. Então, gênero, idade, contexto social, tudo isso vocês adaptam na sua energia, nos seus detalhes, é a particular. Sou terapeuta também. Vocês conversam comigo, fazem perguntas, é outro nível de detalhe, isso que muda. Mas a leitura coletiva, você não está aqui por acaso. Então, tem algo na leitura que é específico para você. Curta, se inscreva, ative o sininho. Beijo no seu coração, te vejo na sua leitura. Número 1. Quem será que tem algo a ser revelado sobre alguém importante na sua vida? Primeiro a gente vai ver uma descrição dessa pessoa, tá? Uma mensagem canalizada. Tive a intuição de fazer isso hoje. Oito de copas fala de alguém que está distante emocionalmente ou de fato. As de copas fala de bastante amor. Cinco de ouros. Problemas de falta, problemas financeiros, de saúde. E os amantes. Bom, aqui a gente tem alguém que tem sentimentos românticos por você, você pela pessoa, mas vocês estão afastados. E existe uma questão aqui de faltas no sentido material, físico. O que é o físico? Dinheiro, distância, saúde, problemas concretos. Mas tem amor, gente. Então, vamos ver aqui características da pessoa. Gambá, gente, alguém que tem uma dificuldade, né? Quando o outro se aproxima, a pessoa já na defensiva imediatamente, atacar para não ser atacado. E aí o castor, né? Então, que engraçado, a pessoa se afastou de você para ir atrás, né? Enfim, quem se afastou de quem, né? Mas assim, um afastamento para ir atrás de estrutura financeira, estrutura de vida. Então, de repente você pensa assim, tal pessoa se afastou de mim, por que será, né? Se eu tenho uma intuição de que tinha amor, romântico, tá, gente? Mas era, sei lá, de repente a pessoa estava com dívidas, com problemas materiais e tal, e a pessoa se afastou de você por isso, bem específico, tá? Uma pessoa romântica, que tem muito amor por você, só que assim, é alguém que é tão na defensiva, tão na defensiva, que fica até esquisito, né? Deixa eu ver aqui características da pessoa em termos de personalidade. Vamos ver aqui que eu vou pegar um tarô ou outro, que essas cartas se repetirem, a gente tem isso também, né?
Em termos de personalidade, para quem ainda está na dúvida, eu acho que a maior parte nesse ponto aqui já sabe quem é, né? Quem é o liso que saiu da sua vida, meu bem? É esse aí mesmo, ou essa, né? De repente a pessoa nem é lisa, mas a percepção, né? É uma questão de autopercepção também, sabe? A pessoa foi cuidar da vida financeira, profissional, tal. Ou aqui, né, gente, que às vezes assim, a pessoa, o que é ganhar bem? Depende, você tem 3 filhos para sustentar, você tem pai e mãe para sustentar, você é só você. Então, né, qual é a situação da pessoa? O que é ganhar bem? O que precisa para alguém se endividar, né? Então, essas coisas são muito complicadas. Agora, com esse coloridinho aqui, eu vou pedir a personalidade do ser de luz, tá? Justiça, estrela. E os, nossa, 3 arcanos maiores. Aqui, como personalidade do ser de luz, além do gambá, super na defensiva, e do castor, trabalhador, né, focado em trabalho, a gente tem a justiça, a estrela e os amantes embaixo dos amantes. Gente, essa pessoa é apaixonada por você, tá? Engraçado, né? Vira as costas e vai embora, mas é apaixonado. E aí, assim, é alguém que preza muito pelo equilíbrio, pela justiça. Então, vamos supor que seja. A maior parte das pessoas no meu canal se atrai pelo masculino, né? Homens e mulheres que se atraem pelo masculino, tá? Aí você adapta. Mas, assim, sabe aquele cara que prefere não tomar um café do que sair para tomar um café e você pagar a conta para ele? Se ele não tiver como pagar toda a conta, ele não vai, ele fica em casa. É essa pessoa, tá? Uma pessoa assim. Não é que a pessoa é orgulhosa, é que tem esse sistema de funcionamento, esse sistema de crença da pessoa de que o masculino é o provedor, ponto fim. Então, se eu não dou conta de ser provedor, de ter um relacionamento nesses moldes assim, então eu fico quieto, então não vou namorar, então não vou casar, entendeu? Para a pessoa é assim, ponto fim. Mas, porque é uma pessoa assim, que tem ideias bem elevadas, que tem ideias muito românticas, e aí, pelo menos com você, né? Com relação a você, a pessoa sonha muito alto. E aí a pessoa prefere se retirar, se retrair do que fazer as coisas mais ou menos, tá? Bom, aí tudo isso para identificar o ser de luz de quem nós vamos falar hoje. E aí a espiritualidade vai trazer um recado para você com relação a essa pessoa. Interessante, interessante. Tem gente que vai ficar super feliz, né? O que tem para saber sobre essa pessoa? Tem gente que vai ficar irritada. Oh, a pessoa foi embora por isso, não sei o quê. Agora quem manda recado aqui. Mas a espiritualidade deu o ok para esse recado chegar para você, tá bom, gente? Então vamos ver aqui o que é, tá? Qual é a mensagem? 10 de copas, 6 de espadas, as de ouros, 6 de copas. A pessoa conseguindo resolver os tais problemas que tinha, que eram de ordem familiar. Então, quando eu falei ali, né, pensão alimentícia de 3 filhos, sustentar pai e mãe doente, qualquer coisa assim, problemas familiares,
estavam levando essa pessoa a ter problemas financeiros que impossibilitavam ele ou ela de ter um relacionamento. É muito específico. Se não estiver batendo, se essa pessoa não existe na sua vida, escolhe outra pilha, tá, gente? Mas se bateu, você não tá aqui por acaso, né? Porque isso é muito específico, tá? E aí essa pessoa está conseguindo resolver esses problemas. E a partir disso, a pessoa consegue respirar, ela consegue pôr a cabeça para fora da água. E aí o que essa pessoa vai fazer? Ela vai vencer essa distância e vir até você, porque a pessoa está com muita saudade, as lembranças são muito boas, você é alguém que deixou uma marca muito doce, muito, assim, o que quer que seja, né? De repente vocês até brigaram isso ou aquilo, mas nesse momento a pessoa só tá lembrando a parte boa, tá? E aí essa pessoa resolvendo os problemas, de repente até para alguns era questão de divórcio mesmo, né? Eu falei de filhos e pais, mas talvez alguns estejam passando aqui, estavam passando por questões de divórcio, né? E divórcio, gente, às vezes até pessoas que têm muito dinheiro, na hora de se divorciar, o negócio fica tenso, né? As pessoas brigam por causa de dinheiro, gente. Você fala, mas eles são ricos, eles brigaram por causa de dinheiro. Então, às vezes sim, porque a leitura é coletiva, então você tem que adaptar e ver aí qual que é o quê, né? Enfim, a pessoa vence essa distância, tá? E vem realmente oferecer algo para você. De tô com saudade, vamos tomar um café? Vamos tomar aquele café que antes eu não podia? Vai te procurar. De saudades. Tá? Que mais que você precisa saber sobre isso? Nossa, caiu os óculos aqui, gente. Olha só, fez 39 e não enxerga mais nada, né? A torre, cavaleiro de ouros, rainha de copas, 9 de paus. Ah, que bonitinho, hein? Então, assim, ó, aqueles problemas lá, eles eram reais, eles eram realmente muito sérios, mas encerra esse ciclo. A pessoa vai ter uma libertação. E tem até um quê de intervenção divina aqui, tá? Essa pessoa deve ter algum mérito e não vai ser gostoso o que vai acontecer nessa relação familiar que estava tão custosa, né? Estavam bebendo essa pessoa de canudinho lá na família dele ou dela, né? Como eu falei, filhos, pais, cônjuges, enfim, algo vai se encerrar de uma maneira meio dramática ali, não vai ser gostoso, mas a pessoa vai se libertar a partir disso. Aí, como eu falei, essa pessoa vem até você, mas ela vem, né, nessa vibe aqui, Cavaleiro de Ouro. Cavaleiro de Ouro ele vem devagar, mas certeiro, ele é resiliente, paciente, mas ele é firme no seu propósito e combina. Embora seja um cavaleiro, ele combina sim com a rainha de copas, que aqui apareceria como você, porque assim, ele é o cavaleiro mais sério, mais ponta firme de todos, e essa é a rainha mais sensível, mas a rainha de copas ela é até um pouco frágil às vezes, sabe? Ela não tem assim aquele poder pessoal, né? Porque ela é a rainha das emoções, então ela é extremamente sensível, ela é delicada emocionalmente, psicologicamente falando, representa uma pessoa mais delicada.
Então, é uma duplinha muito legal, tá? Muito compatível, você e essa pessoa. Né? 90% aqui vocês vão se identificar como você sendo essa energia mais feminina, independente do seu gênero. Mas qualquer coisa você inverte, certo? E com o 9 de paus, junto com essa carta da saudade, da nostalgia, que é o 6 de água, então essa pessoa vem para lutar por isso, vem com certeza de que é isso que ela quer, sabe? Não, vamos fazer o que tem para fazer, agora estou disponível, não tenho mais todos aqueles problemas, me libertei de tudo aquilo, de um jeito ou de outro, né? Estou disponível para fazer o que tem que ser feito. Que legal, gente, muito bonitinho, né? E aí antes a pessoa tinha aquela vibe super na defensiva, né? Tinha todo um negócio difícil, né? Que a pessoa era ali, mas agora ela vem mais, sei lá, né, gente? Também é tão difícil quando você tá cheio de problemas. É difícil a gente ser um docinho, né? O que eu vou pegar aqui agora? Um baralho cigano. Vamos de baralhinho cigano aqui. O que precisamos saber sobre este ser de luz? Aí talvez a leitura, né? Mas por que essa leitura, né? Para que a leitura? Qual o propósito? Que talvez essa pessoa ela tenha vindo numa vibe tão na defensiva no passado que você tenha dificuldade para confiar. E essa pessoa se reaproximando de você, então a leitura diz, olha, muitas coisas mudaram. Escute, dê uma chance da pessoa falar, pelo menos. E assim, né, escuta o que a pessoa tem para dizer. E ficar feliz, né? De repente a pessoa está resolvendo os problemas dela e tal, mesmo que você não queira a pessoa de volta, você pode oferecer seu apoio, sua amizade e tudo isso. E talvez aqui para muitos uma explicação do porquê que a pessoa sumiu, que aqui eu sinto que a pessoa sumiu, né? Lírios, lua, mulher, e caminhos. Então, nem todos, é uma leitura coletiva, irão querer essa pessoa de volta romanticamente, ok? A leitura está colocando nas suas mãos, não sei, né, nesse afastamento, como foi, se a sua vida já andou em frente, se você já tem um novo amor, se você está só, tudo isso você tem que adaptar porque a leitura é coletiva, mas assim, fazer as pazes com uma pessoa é algo que fica na nossa alma, mesmo que a gente não esteja disponível para um romance com a pessoa, a gente pode fazer as pazes, a gente pode escutar. Não acho que necessariamente a pessoa vai te pedir desculpas, mas vai ser aquele comer pela bordinha, assim, que, entre aspas, é um pedido de desculpa, sabe? E fazer as pazes, limpar isso do seu campo energético, entender que tinha coisas muito sérias acontecendo na vida da pessoa. Tem um novo ciclo aqui disponível em termos de romance para você e para essa pessoa, mas aí a decisão é totalmente sua. Se você vai querer só essa cura, só esse entendimento, ou se você de fato vai querer investir romanticamente, tá bom? Aí fica para você decidir. Aí, gente, na sua energia, nos detalhes e toda essa coisa mais profunda, é sempre a leitura particular, né?
Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. E essa é a leitura número 1. Curta, se inscreva, ative o sininho. Beijo no seu coração. Número 3, a espiritualidade tem um recado sobre alguém importante aí no seu destino. Vamos primeiro entender quem é a pessoa, né? De quem estamos falando. 6 de copas, alguém que tá com saudade, alguém com quem você tem lembranças boas. 5 de espadas, vocês se desentenderam, foi aquela discussão por bobagem, por mal entendido, por orgulho. 10 de ouros vem falar pra gente de família. E 4 de copas fala pra gente de uma coisa de tédio, de fazer pouco caso. Vamos entender melhor aqui. O que está rolation? Vamos lá. Tá certo. Vamos entender melhor aqui o que está acontecendo. Não, primeiro, sabe o que eu vou fazer? Aqui tá pleonasmo aqui, viu? Hoje eu vou entrar com características da pessoa, tá? Características da pessoa, que vai fazer a gente construir na nossa cabeça quem é. O gambá, gente, que engraçado. O coiote, saiu o gambá na leitura número 1 também. Ai, meu Deus, só que aqui é outro contexto, tá? Aqui a gente tem... O que é o gambá, gente? É uma pessoa super na defensiva, mas meio inofensiva ao mesmo tempo, né? O gambá é um bichinho fofinho, bonitinho, só que você chega perto, ele solta o veneninho dele, né? Pra se defender, mas ele não tá atacando. O gambá não é um animal que ataca, ele não é um predador, um caçador. Ele é um animal que somente se defende, mas ele é super na defensiva. E aí o coiote é quietão na dele, sozinho, isolado. O coiote não dá conversa para ninguém, né? O coiote é uma pessoa aí caladona que não dá conversa para ninguém. Características da pessoa. Aqui eu quero personalidade, coisas que a gente possa identificar quem é. 9 de copas, a lua e o cavaleiro de ouros. Valete é o cavaleiro ou é o pajem, gente? Valete é o pajem, desculpem, é o pajem, tá? Bom, o pajem, ele vai falar de fato de pessoas mais jovens ou de pessoas juvenis no seu coraçãozinho, né? A pessoa pode até ser um adulto, mas ela não se comporta como um adulto, ela se comporta de uma maneira infantil. E aqui a gente tem o 9 de copas com a lua, sugere para mim vício, farra, alguém meio perdido aí, muito infantil, tá? E aqui tem a ver com relações familiares. Então, o que eu posso dizer aqui, né? Quem aí na sua família que tá dando trabalho, e aí você vai ajudar a pessoa já, né? Já solta o... pessoa só super na defensiva, sabe? Não quer saber dos seus conselhos, não quer saber das coisas e tal, mas ao mesmo tempo fica se comportando de uma maneira extremamente infantil. E só que o afeto aqui, né? Então, assim, tem um afeto muito grande, um amor muito grande,
mas é uma pessoa que coloca barreira para tudo, tá sempre na defensiva. Você vai falar, a pessoa já não, mas que não sei o que, fica meio respondona, sabe? Ai, tá com uma cara de filhos, netos. Ai, os jovens de hoje, viu? Vou te falar, tá com cara disso, gente. Você tem aí jovens na sua família que estão dando trabalho, querem curtir muito a vida e não, enfim, né? O que que a espiritualidade tem a dizer? Aí, gente, olha, uma coisa bem específica, pontual, né? Um perfil aqui de pessoas jovens ou pessoas que se comportam como se fossem jovens, né? Então, assim, chatices e bobeiras da adolescência não tem idade, né? A gente tem uns aborrecentes de 45 anos na cara aí, né, meu povo? Enfim, esse ser aí, tá? Se não tem nenhum desse na sua vida, procura outra pilha. Se tem um desse na sua vida, é sobre essa pessoa mesmo, tá bom? E família não necessariamente é de sangue, né? Alguém, de repente, que você se preocupa, que, que você ajuda, né? Que, enfim, para alguns até é o próprio companheiro, né? A própria companheira se comportando como adolescente. Vamos lá, o que que a espiritualidade quer que você saiba sobre esta pessoa? Pagem de copas, o mundo, tá? Rei de copas e 6 de espadas. Olha só, minha gente, a infantilidade dessa pessoa fecha um ciclo e começa outro, no qual essa pessoa começa a se comportar como um adulto. Algo aconteceu, alguma transformação interna. Então, a gente está falando de emocional e psicológico. Então, algo em termos ao emocional e psicológico dessa pessoa encerrou aquela fase de aborrecência se encerra e começa uma nova fase, porque aqui a pessoa vem como pajem de copas, aí o mundo, né, o que o mundo faz? O mundo gira, termina um ano, começa outro, termina um dia, começa outro, inevitável, né, essa movimentação. E a pessoa volta como rei de copas. Um amadurecimento absurdo, absurdo, meio que virou uma chavinha nessa pessoa, tá? E aí, o 6 de espadas, ele fala de uma travessia para um lugar melhor. E é interessante que na maior parte dos decks, o 6 de espadas, ele fala de levar as pessoas que você realmente ama junto com você nessa travessia. Imperador. Rainha de ouros. O enforcado e cavaleiro de copas. O que eu sinto aqui é que são influências, tá? Na vida dessa pessoa. Alguém ou é uma mentoria espiritual, ou de fato são pessoas, e é característico de pessoas muito infantis e que não têm autocontrole com relação a curtir a vida, essa falta de pai, falta de figura paterna presente, né? Não adianta você possuir um pai, né? É aquela, parece uma batata cozida aquele ser na sua vida, certo? Então, assim, tem muito a ver com sair da infantilidade crônica, a pessoa encontrar uma figura paterna funcional, positiva, real, que vem aqui pelo imperador. Para alguns isso é intervenção espiritual, para alguns isso é mentor.
Para outros isso é real. Entrou aí, sei lá, cara, aleatoriamente uma figura paterna na vida dessa criatura aborrecente, né? Mas aí eu tô falando que tem uns aborrecentes de 45 anos. Não é essa questão, é uma questão de modelo, é uma questão de ter a quem admirar, de ter a quem respeitar. Porque através de uma figura masculina, mesmo que seja, mas autor de livros, tudo bem, mas vem uma mensagem do que é o masculino saudável. Porque todo homem e mulher precisa ter uma noção de masculino saudável, feminino saudável, para ser saudável, né? A gente tem que ter pai e mãe interno, psicológico. Espero que esteja fazendo sentido. Enfim, então aqui entra um masculino saudável e a rainha de ouros, ela é também o feminino mais maternal, saudável, porque é um feminino muito pé no chão. Então, sei lá, gente, é tipo ajuda chegando de todos os modelos que essa pessoa precisa de masculino, de feminino, ajuda espiritual, ajuda em forma de seres humanos e essa pessoinha aí amada, uma virada de chave muito louca, assim, sabe? E aí, o que essa pessoa de fato faz? Essa travessia para uma vida melhor, um estado psicológico, emocional melhor, e aí é aquela coisa de ficar discutindo com todo mundo, ficar batendo de frente com todo mundo, para. Aquela coisa de ficar na defensiva, para, porque a pessoa cresce, ela tem um amadurecimento, ela faz as pazes com o masculino, o feminino que faltava na vida dela. E aí, quando ela vai para essa vida melhor, ela pensa, puxa, eu amo tanto consulente 2 da pilha 2, quero que vá comigo. Então, essa leitura vem falar dessa mudança imensa, dessa transformação. E é isso que temos aqui, muito bonito, gente, eu gostei, tá? Que bom, né? De repente você fica anos esperando a pessoa cair a ficha, anos esperando, fazendo de tudo, mas parece que não tinha como ser você, sabe? Era o conselho, a palavra, a ficha que essa pessoa precisava, tinha que vir de outros modelos de masculino e feminino. E tá acontecendo. Fique em paz, é aí que tá acontecendo. Aí vamos pegar 4 cartinhas do baralho cigano. A mulher, o coração, a lua e a âncora. A transformação na vida dessa pessoa é movida pelo amor. Eu acho que aqui já houve muita dor, né? Porque a gente ou muda por amor ou muda pela dor. Então, primeiro teve todo um processo de dor muito grande. Só que agora essa pessoa está se transformando por amor, tá? E é uma mudança grande e é uma mudança que desta vez será duradoura. Dessa vez vai se sustentar. E para alguns aqui essa é uma notícia aguardada há muito tempo, não é? Então é isso, gente. É um amor
que eu vejo que primeiro vem através dessas figuras de referência, do que é saudável do masculino, do que é saudável do feminino. Não sei, de repente essa pessoa está fazendo terapias, essa pessoa começou a pesquisar uma nova filosofia de vida, se converteu a uma religião, coisas assim estão acontecendo na vida deste ser de luz aqui, tá? Encontrou uma espiritualidade ou encontrou novos referenciais do que é ser um ser humano decente. E aí virou essa chavinha da compreensão e essa pessoa permitiu sentir o amor que sempre esteve lá. Sempre esteve lá esse amor pela família e por tudo, só que a pessoa não recebia, né? Então você manda amor para alguém, você tenta amar alguém e bate e volta, porque a pessoa tá sempre armada, sempre na defensiva. Agora esse novo modelo aqui, a pessoa começa a aprender, ela passa a aprender a receber. Essa pessoa não sabia receber o amor, tá? Era muito sério e isso era parte do problema. Não sabia ser amado, amada. Então agora isso também faz parte dessa transformação. A pessoa aprendendo a receber o amor, né? Ah, mas eu amo tanto. Então não adianta se a pessoa não sabe receber. Mas agora a pessoa vai ser capaz de receber, tá? E isso vai mudar tudo, gente, tudo, tá bom? Então é isso, aí vocês fazem as adaptações aí de gênero, situação, na sua energia, nos seus detalhes, é a particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Curta, se inscreva, ative o sininho, beijo no seu coração. Número 3, vamos ver sobre quem que a espiritualidade tem um recado. Vamos entender quem é o ser de luz primeiro. 10 de espadas, 6 de ouros, 3 de espadas e 10 de ouros. Houve algo de muito triste, muito dramático entre você e essa pessoa. É alguém com quem você um dia teve uma troca muito gostosa e tem um 10 de ouros aqui. Então tá falando para mim de família. Aí, se é família, gente, pode ser amigo de infância, família pode ser alguém com quem você teve um relacionamento sério, tá? Mas aqui o que eu posso dizer para você? É algo que foi muito profundo e super mega arrasou, partiu o coração quando houve o desentendimento aqui. Tá, então vamos pegar mais características aqui da pessoa para a gente entender exatamente quem é. Gavião e gambá. Gente, vocês acreditam que o gambá saiu nas outras duas pilhas também? Hoje é o dia de falar das pessoas na defensiva, né? O que é o gambá, meu povo? É alguém que você chega perto, ele se defende. O gambá não ataca, ele não é um predador, na verdade ele é extremamente fofinho. O gambá é muito fofinho. Só que ele é um bichinho muito medroso, né? E tudo que ele sabe fazer é se defender, jogar aquele veneninho fedorento. Para que serve esse veneninho do gambá? O bichinho que recebe, né, fica sem conseguir respirar muito bem e enxergar muito bem durante alguns minutinhos, e aí o gambá tem tempo de fugir, tá? Mas o gambá não é um animal agressivo, de forma alguma. E aí, aqui a gente tem
O gavião aí sim, né? O gavião é uma árvore muito imponente, uma árvore predatória, mas o gavião tá sempre junto, o gavião tá sempre em família, então também tem essa questão, né? Os gaviões, dificilmente você vê um gavião só, em geral a gente vê dois, três, cinco, sabe? Mas então alguém aqui de muita presença, só que super na defensiva, com quem você tinha uma sensação de família de alma ou família de verdade, né? E assim, um negócio doloroso, doloroso. Pensa num negócio doloroso aqui. 10 de espadas com 3 de espadas. Gente do céu. Eu vou pedir aqui características da pessoa, tá? Formas de identificar a personalidade. Isso aqui. 10 de paus, uma pessoa muito sobrecarregada, uma pessoa com muitos problemas pessoais. O carro e o 8 de espadas. Alguém, e não só a pessoa extremamente sobrecarregada, cheia de problemas pessoais, mas que tem que fazer tudo, absolutamente tudo sozinho, ou tinha, né? Que resolver tudo, absolutamente tudo sozinho. A pessoa se sentindo num nível de impotência e exaustão com seus problemas pessoais que é, assim, bem difícil, tá? Então, essa leitura explica aí, né, que estavam acontecendo coisas muito sérias na vida dessa pessoa quando ela partiu seu coração dessa maneira. Não foi assim, a vida dele ou dela estava ótima, linda, maravilhosa e a pessoa partiu seu coração. Não é isso. Realmente a pessoa estava numa situação muito difícil, tá? E aí a pessoa partiu seu coração porque ela, embora seja alguém que tenha uma alma de gavião, imponente, me vem uma coisa muito assim de pessoas bonitas também, sabe? Pessoas chamativas, que tem uma postura bonita. Às vezes a pessoa não é bonita, mas ela é charmosa, porque ela tem uma postura bonita, uma linguagem corporal, assim e tal. Alguém assim, sabe? Que aí seja como amigo, familiar ou romanticamente, aqui pode ter sido para alguns também, né? Mas essa pessoa partiu seu coração porque é alguém que está sempre na defensiva, ou pelo menos estava naquele momento em que seu coração foi partido, né? Mas aqui é um vínculo muito profundo, tá, gente? Então, se você pensou num crush, em alguém que você não conhece muito bem, não é. É alguém que realmente era importante. Era importante, era profundo e assim, é uma leitura canalizada, a espiritualidade trouxe esse assunto por você por algum motivo, então há de ser algo de muito profundo, né? Aí veja em quem você pensou, é muito específica essa descrição, não bateu, vai para outra pilha, bateu, você não tá aqui por acaso. Agora a gente vai ver qual é o recado. E eu sinto assim, né? Já tem um recado no que a gente falou, que é o porquê que essa pessoa partiu o seu coração. Esse entendimento de que a pessoa estava passando por uma situação muito grave na sua vida pessoal, né? Não foi por eu vou lá pisar no fulano, na fulana porque eu não tenho mais o que fazer. Não foi isso, tá? Foi realmente uma situação muito séria. Enfim, que a espiritualidade tem a dizer sobre essa situação agora.
Cavaleiro de Ouros, 5 de Espadas, Rainha de Ouros e 4 de Copas. O que eu sinto é que essa pessoa ainda tá de mal de você e você dela. É como se fosse assim, a pessoa ainda tá na defensiva e você perdeu o interesse. Então, como essa pessoa não sai da defensiva, você cansou sua beleza, né? Não vou ficar correndo atrás. Não vou ficar me humilhando. Então, é essa sensação que tá aqui. De novo, são coisas muito específicas, então, se não está batendo, você vai para outra pilha, tá bom? Mas aqui é isso que eu vejo. Um na defensiva e o outro, ai, me poupe, não tenho paciência para isso. Só que o Cavaleiro de Ouros e Rainha de Ouros, a gente tem aqui, né, um cavaleiro e uma rainha do mesmo naipe, mas realmente assim, cavaleiro com rainha tem um descompassozinho de maturidade, tem um descompassozinho de idade emocional, idade psicológica, sabe? Então, talvez vocês realmente não sejam pessoas que têm o mesmo nível, né, de evolução aí, certo? Porque o ser de luz aqui, embora seja uma pessoa imponente, uma pessoa, né, que chama atenção e isso, aquilo, no fundo, é um cavalheiro ainda. Então, tem uma infantilidade nessa pessoa. Tá, mas por que que a espiritualidade quer que você saiba isso e por que trazer essa pessoa hoje para leitura? Ai, 2 de copa, gente, a pessoa gosta demais de você, viu? 3 de ouros, Pagem de paus e 8 de espadas. Seja amizade, seja romântico, seja familiar, vocês são alma gêmea sim, tá? Vocês são realmente da mesma família espiritual, é um fato. Veja aí se, inclusive, se gavião, se pássaros significam alguma coisa para você em termos de como você pensa na sua família de alma, tal. Essa é uma informação muito específica, vai bater só para alguns, tá? Mas enfim, é a sua família de alma, sim. Vocês combinaram de se encontrar nessa vida, sim, tá? Só que para que vocês combinaram de se encontrar? Aqui tem uma parceria que é mais de projeto, então de repente romantizou demais um negócio que não necessariamente precisa ser romântico, que aqui para alguns, se for com relação a familiares ou a amigos, aqui está falando que tem coisas, projetos para você fazer junto com essa pessoa. Se for algo que um dia foi romântico e terminou, aqui está sugerindo que a amizade e a parceria com relação a projetos, ela ainda é válida, mesmo que vocês não terminem como um casal. Então, de repente, eu conheci tal pessoa e achei que aquilo ali era para ser romântico, mas na verdade tem outras possibilidades, tá? Do que você veio fazer nessa vida com essa pessoa. Abra outras possibilidades. Aqui tá falando de projetos mesmo, assim, talvez até de trabalho, coisas mais criativas. E essa sensação de não ter mais paciência com essa pessoa, não vou me humilhar para essa pessoa, isso a leitura está dizendo que um pouco é uma percepção sua também, que você pode mudar um pouco
se você pensar que a pessoa de fato estava passando por problemas pessoais muito sérios quando o desentendimento entre vocês aconteceu, que não era necessariamente sobre você, não era necessariamente com você, mesmo que tenha te machucado tanto. E aí, para alguns aqui, é muito interessante uma parceria de trabalho ou uma parceria de projetos criativos e tal, que ainda pode acontecer entre vocês. É muito importante entender, gente, que almas gêmeas, almas da nossa família espiritual, nem sempre vem para ser casal. Às vezes a gente vem para ser outras coisas e tá tudo bem. Às vezes a alma gêmea de alguém é um filho, um irmão, tá? Então aqui tem uma alma gêmea com quem você tem um projeto de trabalho, de estudo, de criação artística. E tá, o coração tá partido, tá uma coisa assim extremamente arrasada. Então, ajustar as expectativas, ajustar o que veio fazer aqui com essa pessoa, tal, ajustar o quanto você se magoa quando alguém que tá passando por uma situação super horrorosa na sua vida pessoal pisa na bola com você. Aqui tá falando de dar um desconto para essa pessoa em nome de um projeto criativo. Enfim, é bem específico, né? Mas essas leituras são sempre muito específicas. Aí, claro que você faz as adaptações porque a leitura é coletiva. Vamos pegar 4 cartinhas do baralho cigano aqui. Vamos lá. A foice. Montanhas. Âncora. Cegonha. Sim. O que passou, passou, gente. O drama, o coração partido, o negócio que já aconteceu, já foi, sabe? A leitura tá falando para deixar realmente para trás isso daí, não ficar cultivando. Como mostrou muito claro que a pessoa estava passando por problemas seríssimos, sabe? Entender essa situação. E aí tem uma montanha para você subir com essa pessoa. Então, do que a montanha fala? Uma trajetória, uma história que tem seus desafios, mas é perfeitamente possível. A montanha fala de vitória. É diferente de parecer uma carta de finalização. A montanha não é uma carta de finalização. A montanha é uma carta de uma história que tem um final feliz. Tem que subir a montanha, tem que contornar a montanha. Ah, talvez o caminho seja mais longo do que eu pensava, talvez não sei o quê. Sim, mas a montanha é uma carta de vitória, de esperança. E aí depois vem a âncora, que é quando a gente encontra o nosso lugar, né? A gente joga a âncora quando a gente chegou onde a gente queria chegar e decidiu ficar ali. Então, uma coisa duradoura que vem após essa vitória. E a cegonha, né, gente? Novos começos. Então, tem algo ainda para você fazer com essa pessoa na sua vida. E, enfim, aí, como a leitura coletiva, a gente pode estar falando de familiar, de amigos e de amores. Aqui é. De novo, gente, se for um amor romântico, pense maior. Será que esse amor romântico não pode virar um parceiro de trabalho, esse ex-amor, um ex-amor aqui? Tem outras possibilidades, enfim, mas é a sua família de alma, sim, tá?
De repente, não sei. Mas enfim, é a leitura coletiva, né, gente? Tem sempre esse aspecto de você ter que ser criativa e adaptar, flexibilizar para a sua realidade, seu gênero e etc. Tá? Aí, nos seus detalhes, é a leitura particular, seu terapeuta também, aí vocês conversam comigo, fazem perguntas, é outro nível de detalhes. Mas aí fica aqui a leitura número 3. Já se inscreveu? Curte. Curtir é dizer para o YouTube que o vídeo é relevante. Curtir é o melhor agradecimento que você pode deixar para o criador de conteúdo. Um beijo no seu coração, te vejo na próxima leitura.